Ou então, o senhor Fabinho Soldado vai atrás de um ponta. O Corinthians precisa de um ponta, de velocidade. O Thales joga pelo lado, mas ele não é ponta. O Romero joga de lado, mas ele não é ponta. Ponta. Velocista, driblador, cara que quebra a linha. Porque nessas defesas fechadas, você vai tentar jogar por dentro, não vai rolar. Cruzamento, você não tem laterais para isso. Então, ponta, para quebrar a linha, para confundir a marcação e entrar na área. Porque aí ele vai sofrer um pênalti, ele vai finalizar, ele vai estar mais próximo do gol. Ponta. O Corinthians precisa de ponta. Além de corrigir laterais e sistema defensivo. Lições. Mensagens muito claras que esse jogo envia. Precisa querer. Vamos lá, gente. A estreia do Corinthians na Libertadores 2025 foi muito diferente daquilo que a gente imaginava. E um alerta, tá, gente? A Libertadores nem começou ainda para o Corinthians. Se esses jogadores, se o técnico Ramon Dias, eles não se deram conta ainda, o Corinthians precisa passar por essa fase, passar pela outra fase, para só então começar a Libertadores. Eu sei que já começou, mas não começou, né, gente? Não entrou nem na fase de grupos. É pré-Libertadores, beleza, o Botafogo foi campeão ano passado entrando na pré. Mas passou pelas duas fases. E o Corinthians ainda pode passar pelas duas fases, mas vamos acordar, galera. Vamos acordar. O Corinthians visivelmente achou que venceria o natural. Pelo menos foi essa a impressão que os jogadores nos passaram. Um primeiro tempo de muito domínio, amplo domínio, revelando exatamente essa diferença técnica entre as duas equipes. Gente, uma equipe estreante na Libertadores, com apenas 4, 5 partidas esse ano. Os caras mal, sexto colocado no Campeonato Venezuelano. Nem dá para comparar aqui folha de pagamento, investimento, valor de jogador, porque, gente, é ridículo, não dá para comparar. Mas a Libertadores é traiçoeira. Jogos de mata-mata são traiçoeiros. E se você dá chance pro azar, que foi o que o Corinthians fez, você corre riscos. Ou não aprenderam nada com o Tolima, Guarani do Paraguai, entre outros tantos. O Corinthians já se atrapalhou nessa fase algumas vezes. Mas não pode deixar isso acontecer, até pela expectativa gerada, pelo investimento feito, pela maneira como o time termina o ano passado, pela maneira como está esse ano, inclusive, sobrando em pontos no Campeonato Paulista, mesmo que o desempenho ainda deixe a desejar em alguns pontos. Mas, poxa vida, tem time o suficiente, e tinha, com titulares ou reservas, eu insisto, para poder vencer e vencer bem. E poderia ter vencido a ponto de golear a Universidade Central. Não que tenha criado tantas chances assim, com bola na trave, goleiro defendendo, não é isso. Mas é isso que mais chama a atenção. O Corinthians chegou. Chegou, teve volume, trocava passes. Quando chegava para definir a jogada, era um toque a mais, era uma firula aqui, era um passe para lá, era Não, gente, não. Aí não. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério. O Corinthians não respeitou o adversário, a competição e especialmente o seu torcedor. Não fez isso. Foi um jogo modorrento. O primeiro tempo, até vou te dizer, como tinha o segundo ainda a disputar, e o primeiro tempo termina 1-0, eu pensei, gente, segundo tempo é papo de enfiar mais 2 ou 3 e acabou. E aí o Corinthians simplesmente tira o pé, não vou entrar nessa dividida aqui, toca a bola pra cá, recua, daqui a pouco a gente consegue um gol. E aí o que aconteceu? Foi desperdiçando oportunidades, menos até do que no primeiro tempo. Chegou uma outra vez ali e tal, mas nem conseguiu agredir tanto. E aí começou a dar campo para a Universidade Central. E aí a UCV, com a entrada do Zapata, de novo, nas costas defensivas de 3 jogadores que assim, estão terrivelmente mal em 2025. O lateral esquerdo, Hugo, o lateral direito, Mateuzinho, e o zagueiro André Ramalho. Eles estão péssimos. O André Ramalho, eu ainda dou um desconto e dou crédito pra ele, porque eu acho ele um baita zagueiro. Ele não começou ainda 25, tá? Bota o Félix Torres, olha o que eu vou dizer, que tá jogando muito mais do que ele. E o João Pedro nem se fala. Um pecado que o gol tenha sido contra dele, porque ele não teve culpa nenhuma, né? A bola bateu nele e não dava mais tempo de tirar, porque é o principal zagueiro do time. E depois é o Félix Torres. O André Ramalho tá jogando no nome. De novo nas costas dele, de novo numa bola aérea sobre ele. Tá estranho. E os laterais, gente, vamos lá, vou tentar ter a parcimônia necessária aqui. O Mateuzinho termina bem o ano, é um cara corintiano, identificado, deu volta por cima, melhorou inclusive em relação a ele mesmo, porque ele começa o ano muito mal, depois ele termina o ano bem, beleza, tá tudo certo. Isso vale pro Matheus Bidu também, que tem uma questão de negociação aí que daqui a pouco tá sendo escanteado. Pro Hugo.
E aí a gente tem que chegar numa triste realidade. O Mateuzinho não é solução para o Corinthians. O Matheus Bidu não é solução para o Corinthians. O Hugo não é solução para o Corinthians. Esses caras não podem jogar. Eventualmente, você depender de um Mateuzinho, que é um cara abnegado, que é um cara que cumpre função, vá lá. Vá lá. Tê-lo no grupo. Não acho que, né, o Corinthians fez um investimento até mais do que a gente imaginava nele. Mas ok você tê-lo no grupo. Ele não pode ser a tua solução. Aquele jogador para resolver a tua lateral direita. Ele não é. Na lateral esquerda, não há esse jogador. Porque o que eu imaginava que pudesse ser, que seria o Diego Palacios, eu cito ele todo o vídeo aqui, mas eu meio que desisto, né? Porque a disputa me parece estar entre Hugo e Bidu. E vamos combinar que pro nível do Corinthians, porque o Corinthians está montando em termos de equipe, de perspectiva, de investimento, não são esses jogadores. O Angileri vai chegar, tá bom, acho que resolve a lateral esquerda. E aí, sei lá o que faz com os outros dois. Agora, na direita, o Mateuzinho precisa de uma sombra. Ele até teve ano passado, que era o Fagner, que a gente sabia que tinha que ir embora, que não dava mais e tal, mas ele acho que melhorou o seu nível no final do ano passado. Esse ano ele não pode ser a voz única na lateral direita. Não dá, gente, não dá. Porque de novo nas costas dele, como de novo nas costas do Hugo, como de novo nas costas do André Ramalho. Então tem algumas coisas que estão definindo, jogando na cara da diretoria do Corinthians, do tipo, e aí? Beleza, você investiu em Memphis, Garro, Yuri, que daqui a pouco pode até sair, Thales Magno, que tem contrato só até metade do ano, beleza, pode ficar mais tempo. E na defesa? É isso mesmo? É o Félix Torres que vai ser o teu principal zagueiro esse ano? E se for, tá bem, mas isso diz muito, né? As laterais. São essas laterais que o Corinthians vai encarar uma temporada? Então, assim, esses jogos, eles servem para isso. Eles servem para isso, pro lado ruim. Porque se o Corinthians enfia 5, 6, não serve muito como parâmetro. Mas, ok, cumpriu a obrigação. Agora, quando ele não consegue, e por culpa própria, quando ele começa a dar toquinho de lado e no segundo tempo tira o pé e começa a tentar jogar de forma infiltrada, né? Sendo que os caras estão, obviamente, fechados ali, porque estão na deles, né? Estão tentando ali garantir um resultado, e aí você não tem cruzamento, e aí vai no teu lateral, o lateral só recua a bola, e aí tu não tem uma jogada, tu não tem uma finalização de média distância. Um Corinthians que não quis ganhar o jogo, quis ficar com a bola, quis dosar, porque achou que 1-0, beleza, depois a gente resolve em casa, tomou um empate. Então, assim, tem algumas coisas nesse jogo. Postura lamentável dos jogadores, lamentável. O senhor Memphis Depay, o senhor joga muito. Primeiro tempo foi dele, mas podia ter resolvido mais, né? Podia ter, na hora de dar um toquinho a mais, no ponto futuro, finaliza, irmão. Você é pago pra isso, e muito bem pago. O Yuri, no segundo tempo, tirou uma bola do goleiro meio que com nojo, assim, depois de uma trombada do Garro. E olha que teve um lance que não foi pênalti, né? Nem bateu na mão do Tchoca, mas é esse o risco. Porque você vai desperdiçando chance e tal, os caras chegaram num gol contra, daqui a pouco, sei lá, bate na mão do Tchoca ali, poderia ter batido, o juiz marca pênalti e aí perde o jogo. Aí os caras vêm, fazem um ferrolho aqui, uma retranca, você não consegue ganhar o jogo, acabou a Libertadores, acabou pro Corinthians. Já pensaram nisso? Nossa, Chico, você tá exagerando, você tá sendo fatalista. Não, gente. Eu tô alertando porque, assim, é começo de temporada e não dá pra vacilar nesse tipo de jogo. Eu não imaginei que o Corinthians ia sofrer nesse tipo de jogo. Pô, no próximo confronto, o Corinthians passando, provavelmente o Barcelona de Guayaquil, que é uma equipe muito mais tradicional. Isso ainda sem entrar na fase de grupos. Então você vai tratar a Libertadores da América assim, desse jeito, já no teu primeiro jogo. Então aqui, ó, vamos acordar, que sirva de lição. Ou então, senhor Fabinho Soldado, vai atrás de um ponta. O Corinthians precisa de um ponta, de velocidade. O Thales joga pelo lado, mas ele não é ponta. O Romero joga de lado, mas ele não é ponta. Ponta. Velocista, driblador. Cara que quebra a linha. Porque nessas defesas fechadas, você vai tentar jogar por dentro, não vai rolar. Cruzamento, você não tem laterais para isso. Então, ponta. Para quebrar a linha, para confundir a marcação e entrar na área. Porque aí ele vai sofrer um pênalti, ele vai finalizar, ele vai estar mais próximo do gol. Ponta. O Corinthians precisa de ponta. Além de corrigir laterais e sistema defensivo. Lições. Mensagens muito claras que esse jogo envia. Precisa querer aprender. O que vocês acharam? O ponto principal dessa vergonha que foi hoje é foco. Entendeu? Falta de liderança.
falta de trabalho, muita amizade, né? O CT tá fechado, o grupo tá fechado, tá tudo fechado, entendeu? Tá tudo fechado lá. É só festa, é clipe. O torcedor tá comemorando festa, a roupa de um, roupa de outro, o clipe de um, clipe de outro. Meu irmão, desculpa, velho. Tá tudo muito estranho. O investimento que o Corinthians fez e tem feito é para se ganhar uma Libertadores, meu irmão. Essa é a verdade, entendeu? Agora tá todo mundo na festa, né? Nossa, que fase que tá o Corinthians, essa coisa toda. Que fase que tá o Corinthians? Que fase que tá o Corinthians? Eu queria entender que fase que tá o Corinthians. Não ganhou nada. Que fase que tá o Corinthians? Um time que sequer até treinamento tá sendo aliviado, tá? Isso é informação. Até treino tá aliviado no treino. É treininho para inglês ver, né? Toquinho de lado, papapá, pum, entendeu? Até os treinos são mequetrefe. Folguinha gostosa, treina pouco, time da amizade, não tem cobrança. Vai cobrar como? Vai cobrar como? Quem que vai cobrar? Ah, velho. Vai cobrar como? Se quando o presidente precisou, estenderam faixinha. Se quando o presidente precisou, fizeram campanha. Vai comprar nada, vai cobrar nada, meu irmão. Não vai ter cobrança. É igual o corpo humano. Se a cabeça não estiver bem, quem governa o corpo? Quem governa o corpo humano? Quem governa o corpo? Não é a cabeça? Se a cabeça não estiver boa, meu amigo, nada vai bem. Então aqui, a cabeça é refém do corpo. Vai cobrar quem? Não tem cobrança, velho. Por isso que é festinha toda hora, entendeu? É toda hora, velho. E outra, toda vez que o Corinthians perdia na gestão do Willian, eu culpava o do Willian. E agora eu vou culpar o Augusto, sim. Augusto, Ramon Dias e Emiliano. E o Fabinho. São os 4 culpados, meu irmão. Entendeu? São os 4 culpados. Não adianta chegar agora e querer ficar culpando o Hugo. Não adianta vir com covardia e culpar o Hugo. A gente sabe quem é o Hugo. Quem escala o time é o Ramon. Ramon, velho. Ramon Dias. Vocês viram o jogo hoje. Gente, não dá para focar muito no esquema tático hoje, porque foi o mesmo. 4-4-2 losango. Martínez na direita. Né? O Carrilho na esquerda. Corinthians preguiçoso, não é tática, a tática é a mesma, é o losango, vou montar o mesmo time que eu monto para vocês em todo pós-jogo. Aí o Ranieri sofre a lesão, o Martínez vem para ser o primeiro volante, que era aquele time que a gente queria, Martínez, Carrilho, o Carrilho na direita, o Martínez centralizado, o Bidon na esquerda, o Garro ali na ponta do losango, e o Uri Memphis, cara, é o time que a gente queria, velho, o João Pedro Choca na zaga. Por que o time que a gente queria... Vou repetir 3 vezes. Por que o time que a gente queria não jogou nada contra um timeco hoje? Time horroroso. Até o Caio Ribeiro, que é um santo no futebol, chegou a usar esse termo, time horroroso. Eu nunca vi o Caio Ribeiro falar assim de time algum. Por que não ganhou, então, se era o time que eu e você queríamos? Eu vou te explicar. Porque não treina e porque não tem foco. Simples. Entendeu? Simples. Não treina. Quando eu digo não treina, eu tô falando que não tem treino. Né? Não treina, não tem cobrança, não tem um treinamento diferente. É só o mesmo treininho. Treina falta, treina posicionamento. Não tem. O Ramon Dias é o Luxemburgo argentino. Entendeu? É o Luxemburgo argentino. Não é, eu não falo isso com preconceito por conta da idade. Entendeu? Eu falo isso porque ele é realmente ultrapassado. E o filho dele é paneleiro. O filho dele só tá lá para gerir o elenco, ficar fazendo, vamos aqui, vamos fechar. O grupo tá fechado. Só que fechou tanto que não tem cobrança. Escutem o que eu tô falando enquanto é tempo. Porque no final, depois vocês escrevem. O Samir, quando ele antecipa as coisas, depois isso acontece, ele sempre tem razão. Não é que eu sempre tenho razão. É que, só não vê quem não quer, velho. Precisou hoje um empate vergonhoso para abrir os olhos de muita gente. O jogo, o empate hoje, talvez seja um mal necessário. Porque o mal necessário existe, não é? A Bíblia não fala que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam, todas as coisas, não quer dizer só coisas boas. Às vezes acontece uma coisinha ruim para ajudar. O empate foi bom agora, para ver se acorda. Mas precisa o Fabinho Soldado cobrar.
Não precisa só ficar só dando mordomia. Ó, agora cada jogador em um quarto de hotel, né? Um apartamento para cada um. Não precisa só puxar o saco. Precisa cobrar também, meu irmão. O seu Augusto Melo precisa cobrar. Precisa cobrar o Ramon. Mas vai cobrar como? Se foi lá e pediu ajuda no dia de... Ó, estão querendo me derrubar e me ajuda aí. Aí o Emiliano e o Fabinho foram lá, organizaram com os jogadores lá e conseguiram, né, o apoio. Vai cobrar como agora, meu irmão? Tá devendo até a alma. Digo pro grupo, pro elenco. Não pode misturar as coisas, meu irmão. Eu tô sendo aqui coerente e honesto. E nada oportunista. Sabe por quê? Porque eu vivia falando do Duílio, que o Duílio não tinha que frequentar as festas dos jogadores. Porque o Roger Guedes foi no Podpah e eu vivia falando isso aqui. Eu fiquei 3 anos falando isso. Que o Roger Guedes achava o Duílio o melhor presidente do mundo porque o Duílio era o amiguinho deles. E depois viu que era amigo mesmo. Não tá nem aí pro clube, meu irmão. Ah, semifinal de uma Copa do Brasil, tchau, vai embora. O importante é a nossa amizade. Agora ninguém não quer me ouvir? Vai acontecer de novo. Na boa, meu irmão. Entendeu? Na boa, mas eu tô dando um recado pra vocês que é a real. Fala, Corinthians, a gente final do canal. Bora continuar aí as informações do Corinthians depois desse empate chato na Libertadores. Verdade que o Corinthians tende a passar o carro nesse time no jogo de volta, um time bem fraco. O Corinthians acabou cozinhando demais o jogo. Tô vendo aqui até alguns lances da partida. O Corinthians tocou muita bola ali na área e acabou desperdiçando algumas chances no primeiro tempo e acabou morrendo no segundo. Fisicamente foi bem abaixo no segundo tempo, mas acho que o Corinthians não vai ter nenhum tipo de dificuldade, porque o time venezuelano não levou nenhum tipo de dificuldade para o Corinthians, vamos falar a verdade, né? Um lance infeliz do João Pedro ali na defesa, acabou que por fazer um gol contra, aonde saiu esse gol aí do time venezuelano, mas de certa forma o Corinthians até que se portou bem no primeiro tempo, mas sempre das coisas ruins, alguma coisa positiva para tirar, né? O empate não foi legal porque o Corinthians se mostrou em vários momentos do jogo que podia ter feito 3, 2, 3, 4, 5 gols até. Só que precisava de mais intensidade para fazer isso, e eu acho que, como eu falei, acabou penteando demais a bola ali na frente da área e perdendo algumas oportunidades, acabou não sendo tão incisivo. Acho que também um ponto interessante da gente falar é essa situação da mudança que teve. O Ranieri saiu sentindo, né? Provavelmente problema muscular, tomara que ele não fique muito tempo afastado, mas provavelmente deve ficar aí um tempo fora pelo jeito que foi a saída dele. Infelizmente o Ranieri acabou dando essa machucada no jogo e acabou mudando um pouquinho, né? A gente coloca o Bidon, que ainda não tinha atuado com o time essa temporada, isso, lógico, é de se levar em conta. No começo do jogo a gente tinha aquelas descidas do Martínez, o Martínez descendo bastante pela direita, como tem feito normalmente, né? O Carrilho ficando pela esquerda, o Martínez descendo e o Mateuzinho abrindo, e estava funcionando bem. Aí teve que fazer a mudança, o Martínez foi recolocado para primeiro volante, né? O Carrilho voltou ali para a direita, onde costuma jogar mais, o Bidon foi ali para a esquerda, enfim, acabou dando uma modificada aí no que o Corinthians vinha fazendo durante o ano, mas como eu falei, o time venezuelano pouco conseguiu fazer com o Corinthians. No primeiro tempo respeitou muito o Corinthians, e eu acho que o Corinthians podia sim ter colocado um pouco mais de intensidade no jogo e já ter resolvido a partida, mas como eu falei, em Itaquera semana que vem isso não vai ser problema. E além da vitória do Corinthians, né, vou deixar aí para vocês, para quem quiser ler depois a matéria, falando da vitória, do empate, quem dera tivesse sido uma vitória, né? Mas tá bom. Falando aí do empate do Corinthians, vou deixar a matéria para vocês aí. E essa situação aqui do Memphis, né? Pra gente terminar aqui essas informações de pós-jogo, o Memphis ele acabou fazendo aí mais uma assistência, e essa assistência vai garantir para o Memphis mais R$1.575.201, porque ele chegou à sua 15ª participação em gol, o que acaba de ser atingido, e aí ele consegue aí esse bônus que ele tem aí, se chegar a 20 também, se eu não me engano, aí depois tem outro bônus, mas enfim, o jogador chegou há pouco tempo, né? O Memphis chegou há pouco tempo e tá conseguindo aí ter um ótimo desempenho no Corinthians. Acho que foi um jogo também um pouquinho abaixo dele, mas enfim, o Memphis costuma jogar mais em Itaquera. Ele tem que resolver um pouquinho essa questão aí. Eu sei que a fiel torcida
anima mesmo, mas ela acompanha pra tudo quanto é lado, então é aquilo, né? Mas, galera, como eu falei, eu acho que o Corinthians fez até que um jogo interessante para primeiro jogo de Libertadores. Tem aquela pressãozinha que é chata, que a gente sabe que tem. A gente mesmo assistindo fica naquela pressão de primeiro jogo da temporada na Libertadores. É mais complicado mesmo, mas não vi assim grandes problemas não. Tô vendo aí a mídia falar alguma coisa a respeito, assim, querendo levantar algum burburinho sobre o desempenho, mas o time venezuelano, para falar bem a verdade, não conseguiu assustar muito o Corinthians, não. Acabou fazendo gol ali numa infelicidade do João Pedro. Beleza, galera? Larga nos comentários aí o que vocês acharam dessa estreia do Corinthians na Copa Libertadores, empatando em 1-1 lá na Venezuela. Jogo de volta na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Vai ter pós-jogo aqui no canal com certeza. Final de semana tem jogo também, Corinthians e Guarani, se eu não me engano. Vou passar amanhã certinho para vocês informações da partida. E aí a gente tem também pós-jogo no domingo para falar bastante aí do Coringão e dessa sequência do Corinthians aí que chega a 11 jogos, são 8 vitórias, 2 empates e uma derrota, e eu acho que de todos os times que o Corinthians enfrentou, acho que esse foi o mais fraco. Os times, o São Bernardo, por exemplo, do Campeonato Paulista, joga muito mais do que esse time venezuelano, mas enfim, futebol é assim mesmo. Beleza, galera? Valeu!